Amém? Eu convido você, onde você a fechar os seus olhos para a gente estar orando junto. Amém? Você pode deixar o seu pedido de oração aí no final da live, tá bom? Feche seus olhos junto comigo. Por este momento, Pai, em que podemos falar da Tua palavra, ouvir da Tua palavra, aprender sobre Ti. Espírito Santo, mostre Jesus. Espírito Santo, revele a pessoa de Cristo. A partir do momento em que a verdade é revelada, a libertação, a transformação e a renovação. Testifique em nossos corações a Tua palavra, Senhor, e abra os nossos olhos para que a gente venha ver, Senhor, a verdade, Senhor, do Evangelho. Senhor, ilumine o nosso entendimento, Pai, e enche o nosso coração, Senhor, da verdade, da palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, e crendo que já somos mais, Senhor, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nos dar. Em Cristo Jesus nós temos o entendimento, Pai. A imagem do Deus invisível. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser abertos e que saiamos do mesmo modo, que não saiamos do mesmo modo que chegamos até aqui, Senhor. Venha trazer aos nossos corações a resposta e revelação, Pai, de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, muito obrigado. Seja glorificado, seja engrandecido. Amém. Amém, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o Filho de Deus. Amém? O tema vai ser o tema da nossa mensagem. Você abrir a sua Bíblia junto comigo. Mateus, capítulo de número 3. Amém? Peço que você pegue a sua Bíblia. Tá acompanhando juntos. Creio que será algo bem. Se você. Mateus capítulo 3. Se você encontrou, você pode dar um joinha aí. Graça e paz, Wellington. Tiago, sejam bem-vindos, viu? Número 3, versículo 16. Amém? Amém? A palavra de Deus diz assim: Sendo Jesus logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu a pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Essa passagem está falando. Jesus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Abriu-se o céu sobre Jesus e saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Jesus, ele é o filho amado de Deus. A Bíblia fala que ele é o unigênito de Deus. Ele é o único filho de Deus. Jesus, ele veio como unigênito, filho amado de Deus. Amém? A gente vai compreender, a gente vai para a gente compreender onde nós sua Bíblia, João capítulo de número 10, versículo de número 10. Versículo de número 30, perdão. João de número 30 diz que, assim diz, é um versículo bem curto, que diz assim: Pai, somos um. Jesus, ele é o Filho amado de Deus. Mas o que nesse versículo está dizendo? Que eles são um. Talvez é um pouco difícil para a gente compreender essa questão. E o Pai, Jesus, ele é o próprio Deus. E ele e o Pai são um. Amém? Então, Jesus, ele é amado pelo Pai. E ele e o Pai são um. Talvez é complicado entender isso. Mas Jesus e o Pai são um Deus. Amém? Pai na glória. No mesmo livro de capítulo 17,
no versículo de número... João capítulo 17, versículo de número 5. Diz a palavra: glorifica tu, ó Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus, ele é um com o Pai, ele é amado pelo Pai, e antes do mundo existir, ele tinha uma glória. Jesus, ele a eternidade antes do mundo existir junto com Deus. Por quê? Porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Amém? O mesmo Deus. Não que exista mais de um Deus, mas é um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus e o Pai são um. E esse texto está falando o quê? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já habitava na glória junto com Deus antes do mundo existir. Amém, meus amados? Jesus, ele se relacionava, Jesus, ele sempre se relacionou com Deus como Pai. Jesus, ele sempre se relacionou com Deus como Pai. No próprio livro de João, no versículo 1 diz a palavra do Senhor assim, João 17:1. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Nesse tópico, a gente tem que compreender que Jesus, ele sempre se relacionou com Deus como Pai. Aqui nesse versículo 1, Jesus, ele está orando a Deus. E o que Jesus está falando? Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. A gente vê mais disso nesse próprio capítulo. No versículo 24, perdão. No versículo 24 ele diz: Pai, aquele que me deste. Olha o versículo 25, Pai justo. Jesus, ele sempre teve um relacionamento com Deus. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Jesus veio nos mostrar o Pai. Amém? Jesus, ele sempre como Pai. Amém? Agora a gente em outro tópico aqui interessante para a gente compreender essa mensagem. O homem foi criado por Deus. A gente tem que entender que o homem ele foi criado por Deus. Mas a Bíblia fala que por conta do pecado, o homem, mas por conta do pecado fomos feitos filho da ira. Nós fomos criados por Deus. Mas por conta do que entrou no mundo, nós somos feitos filhos da ira. E a gente vai ver isso dentro da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Versículo de número... Efésios, capítulo 2. Versículo... do versículo, que diz que... aqui está falando... vamos ler a partir do versículo 1 para a gente... Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito da desobediência. Que é pela graça, mas eu quero essa parte que fala filhos da desobediência. É isso que o pecado causou ao homem. Nos tornamos filhos da desobediência. No versículo 3 vai dizer que éramos por natureza. Compreende? Então, assim, nós somos criados na desobediência. Nós nos tornamos filhos. Amém? A gente tem que compreender isso. Nós somos criados por Deus, mas nos tornamos filhos da desobediência. A nossa natureza caída em Adão, somos filhos
da ira. Amém, meus irmãos? Lá. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou. A gente vai compreender mais um pouquinho do que é isso. Eu convido você a abrir a Bíblia, João novamente, no capítulo de número 11, no versículo de número 42. O que a Bíblia está dizendo? No contexto desse versículo, Lázaro estava muito doente. Mandaram um aviso para Jesus para que ele fosse até Lázaro. Jesus era Lázaro, que estava muito doente, suas duas irmãs, Marta e Maria. Mas Jesus, ele ficou, quando ele recebeu o recado, ele ficou 2 dias ainda onde ele estava, e só depois que ele foi até Lázaro. Nesse período, Lázaro acabou falecendo. Lázaro acabou morrendo. Aí Jesus vai chegar até a casa de Lázaro, e já havia 4 dias que Lázaro havia falecido. Aí Jesus vai ressuscitar Lázaro. E a gente vê no versículo 42. 42? 42. João 11, 42 diz a palavra do Jesus falando para o Senhor. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que Deus, ele enviou Jesus por amor de nós. A gente tem que compreender que nós fomos amados. Deus enviou Jesus por amor de nós. O Filho de Deus se fez filho do homem. Fomos amados por Deus de tal maneira que o próprio Deus se despiu da sua glória e se fez filho do homem. Amém? Vamos ver isso no livro de João, no próprio livro de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, que diz a palavra do Senhor assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, por natureza, por conta do pecado, nós fomos feitos filhos da ira, filho da desobediência. Nós estávamos incapazes de se achegar a Deus como filhos. Mas Deus nos amou tanto que enviou Jesus ao mundo por amor de nós. Jesus disse, falei isso para que creiam, lá o versículo que a gente leu, que tu me enviaste. Ou seja, Jesus foi enviado por amor de nós. Esse versículo 14 de João está dizendo o quê? E o verbo, aqui o verbo é Jesus, porque Jesus, ele é o verbo vivo. Ele é a palavra de Deus. Ele é, olha o que está dizendo, e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Jesus, ele é o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus, ele que é o próprio Deus, se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? O Filho de Deus se fez filho do homem. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Jesus, ele foi participante de todas as necessidades humanas. Jesus, quando ele despiu de sua glória e fez-se filho do homem, ele se tornou também participante de todas as necessidades do homem. A gente pode ver isso no livro de Mateus. Peço que você abra lá, Mateus capítulo de número 4, no versículo de número 2. Vocês estão compreendendo? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não compreenderam alguma coisa, vocês podem deixar no comentário, tá bom? Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2. Aqui está falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Amém? Eu quero destacar aqui que Jesus, quando ele se fez homem, ele se tornou participante das nossas necessidades também. Amém? Vamos lá. Versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
fome. Eu quero dizer o que Jesus, quando ele se fez homem, ele se tornou participante das nossas necessidades. Quais necessidades do homem? Fome, sede, frio. Jesus, ele se tornou participante dessas coisas como homem, igual a nós. Jesus, ele deixou de ser Deus? Não. 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele participou das nossas necessidades também. Compreendem? Jesus tentado, ele foi tentado, mas diferentemente do homem, sem pecado. Entender isso no livro de Hebreus, se você tiver de Hebreus capítulo de número 4, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: que não possa compadecer as nossas fraquezas, porém um que, como nós, mas sem pecado. Meus irmãos, assim como Jesus, ele se tornou participante das nossas necessidades, ele também foi tentado. Mas diferentemente, Jesus, ele foi tentado. Jesus, em toda a sua vida, ele não teve um pecado sequer. A Bíblia fala que em boca não se achou engano. Nem nele e nem se achou engano em sua boca. Jesus, ele se fez participante. Jesus, como filho do homem, ele participou de todas as tentações possíveis que o homem, mas sem pecado. Jesus, ele não pecou. Diferente. Compreenderam? A gente tem que ver isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, está falando que como eu e você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus enviou Jesus para dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Vamos compreender? Se você estiver com a sua Bíblia, abra junto comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo de número 10. No versículo de número 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, passou por todas as nossas necessidades, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, ele sofreu, mas diferentemente de nós, Jesus nunca pecou. Jesus foi enviado por Deus não para servir, mas para não para ser servido, perdão, mas para servir e dar a vida dele em resgate. Lá em, acho que é Lucas 10, se eu não me engano, então vai falar de Zaqueu publicano. Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Se havia perdido a comunhão com Deus. Se havia perdido o relacionamento com Deus. Éramos por natureza filhos da ira, mas Jesus nos amou tanto. Jesus, ele veio viver uma vida sem pecado. Jesus, ele veio para restaurar as nossas vidas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para dar a vida dele em resgate de muitas vidas. Entender isso. Jesus terminou a sua obra. Como Jesus
resgatou muitas pessoas. João capítulo de número 19, no versículo 28. João 19. Se você tiver com a sua Bíblia, abra em João capítulo 19. E vocês estão compreendendo? Marta, bem-vinda. Bem-vinda. João capítulo de número 19, versículo 28 diz assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Aqui a gente vê mais alguma coisa. Jesus que confirma o que a gente disse, que Jesus ele foi participante das nossas necessidades. Jesus ele teve sede neste momento. Jesus ele já estava na cruz. Mas eu quero algo interessante nesse versículo. Deus ele enviou Jesus para dar a vida dele em resgate de muitas vidas. Olha no versículo 28 o que diz: sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas. Nesse momento Jesus estava na cruz. Que todas as coisas, não havia mais nada a ser feito porque ele já tinha terminado todas as coisas. Jesus ele terminou a obra que Deus deu a ele para fazer. Jesus ele nos amou até o fim. Jesus ele nos amou e terminou a obra que Deus deu a ele para fazer. Amém, meus irmãos? Então Jesus ele veio resgatar, salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos compreender. Como que Jesus fez isso? Como que Jesus terminou a obra para ele fazer? Jesus tomou o nosso lugar. Jesus ele tomou o nosso lugar. Quando pecamos, nos tornamos filhos da ira, filhos da desobediência. Mas a Bíblia fala, vou até pedir para você abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 17, capítulo no versículo de número 21, 2 Coríntios 5, perdão. 2 Coríntios 5, no versículo 21, diz a palavra do Senhor assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por ele fosse justiça de Deus. Como Jesus veio restaurar, salvar e buscar aquilo que se havia perdido, dando a sua vida por amor de nós, fazendo-se o que? Pecado em nosso lugar. A Bíblia fala que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Meus irmãos, ele tomou o nosso lugar. Jesus tomou a ira de Deus em nosso lugar. O castigo do pecado foi colocado. O castigo que nós merecíamos foi colocado em Cristo, o Filho de Deus. Somos amados. Deus ele colocou o pecado. Nós, para mim, para você, Deus ele colocou sobre Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Ou seja, os nossos pecados, os nossos falhas foram colocadas em Cristo Jesus. Compreende? Como Jesus terminou a obra? Jesus terminou a obra vivendo aquilo que era impossível. Aquilo que era impossível para mim, aquilo que era impossível para ele. Viveu tudo. Fala que Jesus ele veio e cumpriu a lei. Jesus, Mateus 5,17 diz que ele não veio abrogar, nem destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Jesus ele cumpriu. Jesus ele viveu tudo que era impossível para mim e você viver. Amém? Jesus ele viveu uma vida que agradou ao Senhor. E Deus colocou sobre ele os nossos pecados. O Senhor colocou a ira do pecado sobre Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente viu que Jesus ele sempre teve um relacionamento com Deus, o chamava de Pai. Jesus é o Deus de Pai. Acho que todas as vezes que Jesus orava a Deus,
Mas houve um momento que Jesus não chamou a Deus de Pai. Entender isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 7. Mateus capítulo 7, no versículo de número 46. Mateus 27, 46. Vocês estão compreendendo? Boa noite, Jonatas. Boa noite, aniversariante do dia. Edilane, parabéns. Mateus 27, 46. Encontraram? Amém, meus irmãos? Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Meus irmãos, Jesus sempre teve o quê? Um relacionamento em que ele chamava Deus de Pai. Mas neste momento, na cruz, falou: Eli, Eli, lama. Dizer o quê? Deus meu, por que me... Amados, neste momento, a Bíblia fala que por causa dos nossos pecados nós fomos separados. Nós fomos feitos filhos da ira, nós fomos feitos... O pecado fez separação. Aqui vale nos lembrar que Jesus e o Pai... Jesus é o Filho, Deus o Pai. Eles são um. Mas Jesus diz o que aqui? Deus meu, por que me abandonaste? Quando Jesus nossos pecados, quando Jesus os nossos erros na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, ele levou que a ira de Deus. Deus estava punindo Jesus no nosso lugar. E a partir daquele momento houve a separação. Houve a separação de Jesus, punindo Jesus em nosso lugar. Por quê? Porque o pecado tem que ser punido. Aqui acredito que é a única passagem que Jesus fala: Deus meu, Deus que me desamparaste. Jesus Deus estava punindo Jesus naquele momento. Jesus estava levando a punição por mim e por você. Houve a separação, porque Deus estava... Houve a separação e Deus ele não podia olhar para Cristo como um olhar de pai. O pecado, o nosso pecado, porque não se achou engano na boca de Cristo, mas Deus puniu o pecado em Cristo. A gente tem que compreender isso, que esse é o único momento em que Jesus não chamou Deus de Pai, mas diz: Deus meu, por que me abandonaste? Estava punindo os nossos pecados em Cristo. Ele tomou o nosso lugar. A gente tem que compreender isso. Mas por quê? A partir daquele momento, ele... Qual é a mensagem? Onde nós vamos chegar até aqui? Que Jesus ele despiu da glória, ele se fez filho do homem. Jesus ele viveu uma vida de santidade, ele viveu uma vida perfeita, cumpriu tudo por nós. Jesus, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas... Para quê? Para que através dele nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Jesus ele se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus ele pagou um preço que era para nós pagarmos. Através de Cristo nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Jesus ele se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus.
Nós éramos filhos da ira, filhos da... Mas em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus porque Jesus foi enviado por Deus, para que através de Jesus nós pudéssemos ser justificados, nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Vamos ver isso? João capítulo de número 1, número 12, perdão. João 1, 12 diz: Jesus, ele cumpriu todas as coisas. Jesus cumpriu todas as coisas. João 1, 12 diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos justiça de Deus. Deus colocou o nosso pecado em Jesus, e agora quando eu creio em Cristo, eu tenho a justiça de Cristo. Além de eu ter a justiça de Cristo, quando eu creio nele, eu me torno filho de Deus. Eu me torno filho. Agora eu posso me relacionar a Deus como Pai. Ele é o meu Pai. A Bíblia fala que Deus, ele vai chamar: esse é o meu povo, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Agora nós podemos chamar a Deus de Pai. Em Cristo, nós deixamos de ser filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Havia perdido a comunhão. Havia perdido, por conta do pecado, havia perdido a comunhão com Deus. Mas Jesus, ele veio buscar, ele restaurou. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida diante de Deus como justos, como filhos. Amém? Nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Agora, a gente vai ver o amor de Deus por nós. Abra no livro de 1 João, no capítulo de número... 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Veja quão grande o amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele. Vede quão grande o amor de Deus por nós, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós deixamos, porque Jesus tomou a ira em nosso lugar. Jesus, ele se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser feitos filhos. Em Cristo nós podemos chegar diante de Deus como filhos. Nós podemos chegar diante de Deus como filhos, crendo que Jesus, ele terminou todas as coisas. Crendo que Cristo já cumpriu todas as coisas em nosso lugar. Em Cristo nós podemos chamar a Deus de Pai. Filhos, quem é filho logo é o quê? Quem é filho logo é herdeiro. Amém? Romanos 8, 17. O que diz Romanos 8, 17? Se nós somos filhos, logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que está falando aqui? Se nós somos filhos, somos o quê? Somos logo herdeiros também. Ou seja, o amor que o Senhor tem por Cristo, ele tem por nós. Tudo que é de Cristo é nosso também. Porque em Cristo nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos logo herdeiros de Deus. Amém? Esse é o Evangelho de Cristo.
esse é o Evangelho de Cristo, onde não há já está feito. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos aceitos. Em Cristo nós somos salvos. E em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Não há mais nada a ser acrescentado, porque Ele já fez todas as coisas. Nós só precisamos. A Bíblia fala em Romanos 10, 9, 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com que o coração se crê para a justiça, a boca se faz confissão para a salvação. O meu trabalho e o seu trabalho é apenas crer, porque tudo já está feito. Há uma frase muito interessante do Vitor Azevedo, que ele fala assim: o Evangelho não é Deus contando o que eu tenho que fazer para ser salvo, mas o Evangelho é Deus contando o que Ele mesmo fez para que nós fôssemos salvos. Leia a Bíblia e nós veremos o amor de Deus por nós. Queremos conhecer Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio mostrar o Pai. Ele veio para nos levar ao Pai. Jesus, Ele veio nos restaurar com Deus. E agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos herdeiros junto com Cristo. Amém? Vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver os comentários. Depois eu vejo. A gente de hoje. Creio que a partir da semana que vem a gente tem uma surpresa para vocês. Que vocês vão gostar bastante. Não é não, Lindomar? Bom, pessoal, foi um momento muito rico. Espero creio que Deus já falou o seu coração. Vai estar encerrando agora. Se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aqui no comentário para a gente estar orando por você. Tá bom? Isso. Acorde-se todo dia com essa boa notícia. Jesus, você é filho de Deus. Em Cristo Jesus, você é herdeiro juntamente com Ele. Amém? Vamos orar. Seus olhos, onde você estiver. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor não imputou os nossos pecados em nós mesmos, mas teve misericórdia e não nos deu o que nós merecíamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para buscar e salvar o que estava perdido, Senhor. E nós tínhamos perdido, Pai, nós tínhamos perdido, Senhor, o relacionamento. Mas agora, Senhor, nós passamos de criaturas e nos tornamos filhos em Cristo. Agora, Senhor, nós podemos desfrutar, Senhor, de um relacionamento, porque de tal maneira que enviou Jesus para que pudesse, Senhor, tomar sobre si as nossas falhas. E que através desse sacrifício perfeito e eterno pudéssemos viver uma vida, Senhor, diante de Ti como justos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. A palavra venha cada dia, cada vez mais transformar os nossos corações. Que o Espírito Santo venha dar para que a gente venha compreender quem somos diante. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, cada pessoa que assiste nessa live, que ela venha compreender que em todas as bênçãos espirituais, os aniversariantes do dia, que o Senhor possa transformar cada dia a mente de cada um. Dilane, que faz aniversário hoje, e todos os demais, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor possa alcançar cada um. Amém. Muito obrigado. Segunda-feira para você, às 8 horas da noite, a gente está de volta. Você é amado por Deus. É muito amado por Deus. Tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana, cheio de boas notícias, cheio da paz que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe.